Fala galera! No último vídeo a gente passeou aqui um pouco pelo centro de Roma, deu pra ver ali a cara da cidade, os restaurantes, alguns lugares históricos. Hoje vamos conhecer um pouco do Império Romano mesmo, vamos visitar o Coliseu, ver algumas ruínas e entender aqui um pouco da história e das lendas desse lugar, desse império que já dominou boa parte dessa parte do mundo. Nessa parte aqui, ó, tem várias ruínas que são grátis, ó. Essa aqui aparentemente é grátis, a entrada é ali, não tem ninguém cobrando. A gente vai mostrando, a gente vai entrar em algumas pagas e vamos falando pra vocês o que é grátis e o que é pago aqui. A história de Roma geralmente é remontada com textos escritos por historiadores da época mesmo, do Império Romano. E assim, é difícil separar o que é lenda, o que é realidade, porque eles contavam ali a história baseado nas lendas locais e também puxavam sardinha, né? Muitos desses historiadores eram contratados pelos imperadores ou por quem fosse importante para escrever, aí eles davam uma puxada de sardinha pro lado do cara. Mas a gente vai contar aqui basicamente a história de um modo geral, assim. Quando tiver várias versões a gente tenta falar, ó, aqui tem isso, mas também tem aquilo. E vamos começar ali, ó, pelo rio Tíbere, que é o rio importante aqui de Roma. A lenda da criação de Roma começa aí com os irmãos gêmeos, o Rômulo e Remo. Diz a lenda que eles eram netos do rei de uma cidade lendária aqui nos Montes Alban. Não se sabe se essa cidade existe ou não, mas esse rei tinha uma filha e ele foi deposto, foi traído e tomaram a posse do reinado dele. E aí o cara prendeu o rei, mas não fez nada. Ele viu, olha, ele só tem uma filha e essa filha era virgem de uma deusa aqui, então não tinha o risco de ela ter uma filha, um filho homem, e esse filho reivindicar o trono do avô. Só que essa filha do rei deposto engravidou. Aí diz a lenda que ela foi engravidada pelo deus Marte e gerou os gêmeos, gerou o Rômulo e o Remo. E aí o novo rei, o usurpador do trono, pegou os dois gêmeos e jogou nesse rio. Jogou no rio Tíbere e falou que eles morram afogados. Só que eles sobreviveram. Eles vieram descendo o rio e pararam aqui na região, nessa região mesmo aqui, perto do Cerro Palatino, que é aqui atrás, e foram socorridos por uma lupa, que lupa significa loba, porém também é uma gíria para prostituta. Só que aí na história entrou loba, acharam, não, é melhor deixar a loba aí mesmo. E aí diz que foram amamentados por essa loba e sobreviveram. Aí posteriormente eles foram adotados por uma família que cuidava de ovelhas, cresceram. Aí até conta a lenda que depois eles voltaram para Alban e devolveram o trono pro avô. Foram para lá sem saber, né, que era da origem deles, mas acabaram se envolvendo na guerra lá e recuperaram o reinado do avô. E aí quando voltaram para cá falaram, vamos fazer uma cidade aqui? E vamos. Só que aí o Rômulo e o Remo discutiram sobre qual lugar que deveria ser construída a cidade, qual dos morros aqui. Aí, por causa dessa discussão, o Rômulo acabou matando o Remo e fez a cidade onde ele queria. E aí também alguns criaram outras versões, depois falaram, pô, fica chato, né, dizer que a cidade foi criada, o irmão matou o outro, só porque discutiram por causa do lugar. Aí alguns falam que o Rômulo já tinha começado a construir a cidade dele e o Remo foi lá e destruiu tudo. Aí por isso ele matou. E aí ele pensou, que nome eu vou pôr na cidade? Eu vou homenagear a mim mesmo, me chamo Rômulo, vou chamar a cidade de Roma. E assim nasceu Roma. Só que aí depois de feita a cidade teve um problema, porque ninguém quis vir morar aqui. Então ele falou assim, galera, pode vir aí, você é condenado, vem pra cá que aqui não dá nada, foge pra Roma que a gente aceita você. Escravo que fugiu, vem pra cá que você vai ser livre. E chamou todo mundo e veio. Só que teve um problema, só veio homem, aí ficou a cidade que só morava homem aqui. E aí, para resolver esse problema, o Rômulo conversou com os povos vizinhos e falou, né, vocês não querem mandar umas mulheres para Roma, uma filha de vocês, uma que esteja solteira? Só que ninguém quis.
Aí ele teve a ideia, ele organizou uma festa aqui, nesse lugar mesmo, e chamou os povos vizinhos. Não, venham aí pra festa. Aí embebedou os homens e os romanos sequestraram as mulheres que estavam aqui, as mulheres vizinhas. Ah, eles bebedou os homens do povoado vizinho. É, aí quando os caras caíram de bêbado, sequestrou a mulher deles. Aí também, mais uma versão, né? Falou que os caras estupraram as mulheres e casaram com elas. Mas aí depois ficou chato, né? A galera falou, pô, dá pra falar que a gente estuprou as mulheres dos caras. Aí já tem outras versões que dizem que na verdade eles sequestraram as mulheres e falaram, vocês querem casar com a gente? Se vocês não quiserem, vocês são livres pra ir embora. E aí eles falaram, não, a gente quer. E aí elas se apaixonaram por eles. E aí assim nasceu Roma. E esse lugar é usado para festa até hoje, tá? Às vezes tem show, fazem aqui, ou quando um time ganha, eles vêm comemorar aqui. E se a gente estivesse andando aqui na época do Império, é possível que a gente fosse atropelado por uma biga. Que isso aqui na época do Império era chamado de Circus Maximus, e aqui tinha corrida de biga. O que é biga? É aqueles carrinhos que é puxado por cavalo. Eles que eram 4 cavalos, eles apostavam corrida aqui. Então finge que tem um cavalinho te puxando, mostra como era. Não sei fazer. Ó, aqui dá pra ter uma ideia melhor. Provavelmente aqui ficava arquibancada pra galera e essa aqui era a pista, ó. Uma pista oval, não sei como chama isso. Aliás, aqui é o Cerro Palatino que a gente falou. E aqui, ó, tem umas construções que pertenciam aí aos nobres da época, a galera que tinha grana, porque é igual você ter um apartamento de frente para o mar hoje. Aqui você tinha um apartamento de frente para a pista de corrida. E vamos só abrir um parênteses aqui na história para mostrar isso aqui que é legal. Tem uma fila, a gente não vai pegar ela porque a gente tá com o horário marcado no Coliseu e já tá quase na hora de a gente entrar. Mas vamos chegar ali perto para mostrar. É essa cara aqui, ó, na pedra. Essa cara é famosa, eu lembro que no Brasil tinha alguns parques que tinha ela. É a Boca della Verità. Isso acho que já é da época da Idade Medieval, mas nos parques você põe a mão e acho que ela diz se você está falando a verdade ou não, ou diz a sorte. Na época dizia a lenda que ela comia a mão de que era mentiroso. Você punha a mão ali, contava uma mentira, ela mordia a tua mão. E aí diz que eles traziam, aí o marido trazia a mulher trazia o marido para ver se não estava traindo. Quer dizer, a mulher trazer o marido não adiantava, porque a boca nunca ia trabalhar, né? Que os homens não aprontam. Eu tentando entender o que ele tava querendo dizer com isso. Tadinho, ó, se você colocasse a mão lá dentro agora, tua mão ia ser mordida. Não. Aí até tem uma lenda de uma mulher que era aprontona, ela tinha um amante. Aí o marido trouxe ela aí ela teve um plano, ela falou assim pro amante dela: ó, chega na hora, se faz de louco e me abraça. Aí o cara não entendeu, mas fez isso. Chegou ali, tava ela com o marido, ele foi lá e abraçou ela. Aí ela largou o cara, né? Sai daqui, seu louco. E enfiou a mão na boca e falou: ó, os únicos homens que já me tocaram foram meu marido e esse louco aí. Aí a boca falou: ah, é verdade, os únicos homens que te tocaram foram esses dois. E ela saiu com a mão inteira. E o Rômulo foi o primeiro rei de Roma. Depois seguiram-se mais 6 que ficaram conhecidos como os 7 reis lendários, que é bem difícil também a história deles, porque mistura muita lenda, muita puxação de saco. E esses reinados terminaram também com uma tentativa de estupro. Não me lembro se foi o último rei ou um familiar do último rei que tentou estuprar a mulher de um cara, e aí ela acabou se matando pra não ser violada, e a população ficou braba e falou: não tem mais monarquia aqui. E aí foi criada a República Romana, mais ou menos junto com quando foi criada a democracia em Atenas. Aqui foi criada a República. Hoje em dia a gente até mistura os dois conceitos, né? Mas foi aí um começo do povo ter mais participação na política.
E aí na República Romana tinham senadores, tinha o Senado aqui, e tinham 2 presidentes. Eles exerciam o cargo por 1 ano, um tinha poder de veto sobre o outro, assim ninguém ganhava muito poder. Inclusive os anos, isso era antes de Cristo ainda, né? Então eles não conseguiam contar os anos como sendo, estamos em 100 antes de Cristo. Eles costumavam dizer, isso aqui, em vez de dizer isso aqui é de 2015, eles falavam, isso aqui é da época do Maximilianos e os Justinos. E aí a pessoa sabia, é da época desses 2 presidentes, foi ano tal. Mas esse modelo acabou não durando para sempre. Roma vivia em guerra com outros territórios, aí às vezes em período de guerra, em período de crise, o carinha assumia um papel de ditador por um tempo, ou então algum general se destacava, e aí teve alguns que com manobras políticas, puxando o saco de um, de outro, matando inimigos, subornando pessoas, conseguiam se manter no poder por mais tempo, às vezes até a vida inteira. E aí acabou começando o Império Romano mesmo, que é aí onde tem uma galera tipo Calígula, tem o Nero, que acho que era o mais louco de todos. E falando em Nero, ele queria construir um palácio grandioso para ele, só que não tinha espaço. Aí convenientemente pegou fogo numa parte de Roma e ele construiu o palácio bem aqui. E peraí que tem militar, vou ter que parar de filmar. Beleza, e bom, aí o Nero culpou os cristãos pelo incêndio. Até a gente mostrou no Vaticano que matavam cristãos, até São Pedro foi morto lá, porque o Nero, na perseguição dos cristãos, ele falou, não, vamos matar os cristãos que eles puseram fogo em Roma. Só que a população não acreditou muito nessa história, e aí também ele falou, já que queimou, vou construir meu palácio aí. Aí construiu o super palácio dele. A população ficou muito braba, aí pediram a cabeça dele, ele acabou se suicidando, senão ia acabar morrendo na mão da galera. Só um parênteses aqui, eu tô muito chocada de saber que o Nero era ruim. Porque quem é da minha época, da nossa época, sabe que Deus criou o homem criou Nero e o Nero criou a dança da manivela. E aí, posteriormente, o imperador Vespasiano falou, não, vou acabar com esse castelo do Nero aqui e vou construir um negócio popular. Aí derrubou e construiu o Coliseu, que é onde a gente está chegando agora. Que era pra galera vir ver os esportes, a luta de gladiadores, os animais, mas a gente fala mais dele lá dentro. E aqui na frente tem um Arco do Triunfo que também era comum ser construído quando algum general tinha uma vitória nas guerras. Aí eles construíam o Arco do Triunfo em homenagem e o exército passava aí por dentro. Inclusive o Arco do Triunfo famoso em Paris foi construído por Napoleão, seguindo essa tradição dos romanos de construir um Arco do Triunfo para celebrar uma vitória. E olha, o Coliseu hoje ele tá bem danificado, né? Faltam umas partes, ali até construíram um novo. Por conta de terremotos, ficou abandonado. Ele até é todo furado, porque na época eles tinham os grampões de ferro que seguravam as pedras juntas. E aí posteriormente a galera veio aí e saqueou, arrancou o ferro para usar em outro lugar. Então por isso que ele é todo furadinho assim. Ainda tá um pouco cedo, agora é 12h15, nós reservamos para 12h40, então vamos dar uma volta aqui para mostrar. Esse acho que é o lado mais bonito dele, que tá mais inteiro. Aqui tá em construção, não dá para ter uma visão, mas ó, aqui vocês têm uma ideia de como é. Tudo que a gente fez até agora é grátis, tá? A gente só vai pagar para entrar mesmo. A entrada do Coliseu custa 16 euros, inclui mais umas ruínas aqui. E cobram mais 2 euros de comissão por comprar pela internet. A gente comprou pela internet porque aparentemente aqui não dá para comprar na hora. Aqui é só com reserva. Tem até um passe de Roma que inclui vários lugares, inclusive o Coliseu. Mas o Coliseu você tem que reservar. Mesmo com esse passe você tem que ligar ou acessar o site pela internet e reservar. Então tomem cuidado com isso. Enquanto esperamos aproveitar e falar uma curiosidade aqui, né? República é res pública, significa coisa pública. E os romanos eram tão orgulhosos disso que eles passaram a odiar a monarquia. Tinha vezes que eles atacavam outro território só porque era um rei que mandava. Eles falavam, tem rei, então vamos lá arrebentar.
E aí, quando começaram os imperadores aqui a mandar, no começo eles tinham medo de se pôr na posição de imperador e ser comparado com o rei. Então eles falavam assim, não, eu tô no poder aqui, ó, mas eu não mando tanto assim, tá? Tem o Senado ali, o Senado decide, não é Senado. Aí às vezes o Senado tinha medo, falava, ou às vezes davam dinheiro ali pros caras, falava, não, você tá aí, mas você não manda. Senão eles podiam ter um destino igual Nero ou Calígula, o povo se revoltava e eles aprenderam que quando o povo se revoltava, o pau comia. Hora de entrar então no Coliseu. A fila tá bem pequenininha, ó, tá tudo bem controlado assim. Olha lá, hein, entrando no Coliseu. Olha aqui, ainda sobrou uns pregos de grampos de ferro. Nossa, que emoção! Vamos pra mais uma das 7 maravilhas do mundo, né? A gente já conhece quantas? Acho que é Machu Picchu, Muralha da China, Cristo, a Pirâmide do México. Essa é a quinta. Tem um raio-x na entrada e a curiosidade é que você tem que ter uma mochila ou uma bolsa, porque eles não dão uma bandejinha pra você pôr celular, chave. E se você tiver com essas coisas soltas, ela vai cair na esteira ali. E entramos aqui no Anfiteatro Flaviano. O nome daqui não é Coliseu, é Flaviano, na verdade, que era o nome da família do imperador que começou a construir esse lugar. Ele não viu ficar pronto, mas foi o que teve a ideia de derrubar o Palácio do Nero e fazer. Chamam de Coliseu porque tinham colossos do Nero aqui. E aí, é uma estátua dele. Aí a galera falava, vamos lá no anfiteatro do Colosso. E aí acabou ficando. Acabaram homenageando o Nero ainda. Porque ele criou a dança da manivela. Aí, bom, achava que dava pra andar mais, mas a realidade é meio estranha. Não pode ir pra lá, assim, mas por exemplo. Andando ali, ó. Mas lá é só com um carrinho de bebê. Deve ter um lugar melhor. Vamos caminhar. E vamos procurando caminho. Aqui o Coliseu chegava a caber 90 mil pessoas, dizem aí no auge. Então eles tinham várias entradas e foi revolucionário pra época. Um negócio desse tamanho que você conseguia encher e esvaziar tão rápido. E acabou servindo de inspiração para os estádios de futebol hoje em dia, que você tem o teu lugar ali e você já entra pela porta do lado certo. Vamos subir igual a galerinha subia. Aqui tem elevador, o Coliseu é acessível tanto para cadeirante quanto para quem tá com carrinho de bebê. Ó, o chão é liso, espaçoso, então dá para visitar. Olha só como ele era. Inclusive ele tinha teto retrátil, ó. Ele precisava de umas 1000 pessoas para fazer isso funcionar. Aí quando tava muito sol eles cobriam a galera, deixava a luz só no meio. Ó, uma maquete aqui que dá mais uma ideia de como ele era. Cada janelinha tinha uma estátua. Aqui tem uma entrada. Vamos ver se aqui a gente consegue ver o negócio. Acho que tá lotado igual na época isso aqui. Tá muito cheio hoje. E a gente comprou o ingresso pro horário que tinha menos gente. Eu falou, aqui tá mais vazio, vamos nesse. Olha só, aqui dá pra ter uma ideia de como era. Isso aqui era coberto, tá? Igual tem ali o chão, era tudo coberto, arena. Isso aqui foi construído pra, digamos, colocavam animais aí subia elevador pra dar emoção. Os caras estavam lutando ali, aí do nada subia um leão aqui, aí do outro lado um tigre. Era pra dar uma surpresa nos caras e na plateia. Inclusive há relatos de que ele já até foi inundado aqui para ter batalha de barco, mas alguns historiadores não acreditam muito nessa história porque acham que ia ser muito difícil inundar isso aqui. É difícil dizer exatamente como era porque isso aqui durou séculos, né, de espetáculos. Então se você for pensar, a primeira Copa do Mundo não tem nem 100 anos e o futebol mudou tanto de lá para cá, então imagina os esportes aqui. Mas eles aqui eram shows, não eram tão bagunçados quanto a gente imagina, que só ia jogando a galera e eles iam se matando, tá? Tinha
tinham gladiadores profissionais, eles lutavam entre si, tinha médico, alguns tinham massagista, e eles eram heróis, assim, eram famosos. Então, muitas vezes, né, um gladiador ia para acabar com o outro e aí pedia se a plateia queria que matasse ou não. E dependendo, às vezes a plateia dizia não. Era comum a plateia dizer não, porque não queria que o herói dele morresse ali. Também tem a história, né, que a gente vê em filme, que o imperador ficava ali, aí ele fazia assim para matar. Isso também tem relatos de que era, só que provavelmente não era esse o sinal, porque o cara ficava longe, não ia, talvez não conseguisse ver o dedo do cara. E imagina se ele erra, né? O imperador manda ele fazer uma coisa, ele faz outra. Aí, então provavelmente o imperador fazia um gesto maior, assim, talvez fizesse um ou algo assim. E também tinha muito show com animais, né? Eles iam pra África e traziam elefante, leão. Diz que na inauguração morreram 5.000 animais aqui. Na inauguração, que diz que durou mais de 100 dias de inauguração. Pra inaugurar o cara fez um super show aqui de vários dias. E muitos animais acabaram desaparecendo nessa época. Foram extintos ou pelo menos sumiram ali do norte da África. E aí tem relatos que era grátis entrar aqui, não sei se sempre ou se numa época, e fazia parte aí da chamada política de pão e circo, né? O imperador dava aí diversão pra galera, em troca a galera não enchia o saco dele. E o Coliseu é a obra mais grandiosa de todas, mas não é a única. Tinha o show da corrida de biga, que a gente falou, tinha a simulação das guerras de barco no Rio também. Aqui, inclusive, também era comum não só luta, né? Tinha um teatro também, então eles simulavam as batalhas aqui, simulavam algumas batalhas dos deuses. E também rolava aquilo que a gente vê em filme, né? Que eles traziam as pessoas escravizadas de outro lugar e punham pra batalhar aí. Aí esses provavelmente iam até a morte mesmo. Esse, imagino que a galera aqui devia falar, não, mata. Ó, aqui ainda tem uns pedaços de mármore, né, que era o chão da época, né, como a galera sentava. Não sei se era todo assim, ou só mais perto. Quanto mais nobre ou mais rico, mais perto da arena você sentava. Aí o povão sentava mais pra cima, e os escravos e as mulheres sentavam no mais longe. Eu acho que tinha tipo 4 níveis de arquibancada. Quanto mais pobre, pior, mais alto, né? É. O último ser humano morto aqui foi no ano, mais ou menos no ano de 400, quase mais de 300 anos depois da inauguração. Diz que estava tendo uma luta de gladiadores, né? Aí quando um ia matar o outro, um monge chamado Telemachus pulou lá na arena e não deixou. Aí dizem que... Aí tem duas versões, uma que diz que o povo apedrejou ele, e outros dizem que o gladiador matou ele e o povo se comoveu. E aí o imperador proibiu, falou, não, agora não vai mais matar gente aqui. Matar animais continuaram, e os teatrinhos também, mas parou de ter luta até a morte. Ó, aqui dá pra ver uns grampos de ferro que eu falei que seguravam as pedras, ó. É por isso que é tudo furadinho, ó. A galera cavocava pra tirar isso aqui, ó. E aí vender, né, usar pra outra coisa. Aí por isso que é tudo furado. Ó, aqui provavelmente tudo aí tinha grampo. Ó, a vista daqui, daqui a pouco a gente vai ali, eu acho que ali inclui no nosso ingresso. Chegamos aqui no andar de baixo. Olha só, será que aqui era palco ainda? Ficava muito perto, né? Bem perto. É. Ó, aqui dá pra ver, até tem tour que anda lá embaixo, só que aí tem que comprar um ingresso especial. Mas ó, aqui ficavam, por exemplo, um elefante ali, um tigre, eles tinham um labirinto para eles poderem mover os animais. Aí aqui era tudo tampado. Do nada subia o elevador. E o fim do Coliseu acabou provavelmente por falta de dinheiro mesmo. A galera já não se interessava tanto, já não matavam as pessoas, já conheciam todos os animais. Aí tinha muito terremoto também, então provavelmente alguma vez teve um terremoto, não tiveram dinheiro para reformar e foram abandonando. E aqui acabou funcionando como outras coisas até. Funcionou até como pedreira para construir. Os caras vinham aqui, arrancavam as pedras para levar, por isso que destruiu tanto. Olha só, a gente tá tentando ir ali, não entender ainda como faz, mas ó, aqui tem um elevador, ó, dá pra ter uma ideia de como era. Esse obviamente é moderno, tá? É pra quem é cadeirante poder fazer o tour lá embaixo. Mas dá pra ter uma noção, ó, de como abria uma comporta e saía o bicho.
E na época Roma não tinha dinheiro para construir isso, né? O Nero já tinha gastado muito dinheiro no palácio dele, e derrubar o palácio para construir isso ia ser muito caro. E aí a solução deles foi saquear Jerusalém. Jerusalém fazia parte do Império Romano, então eles saquearam a cidade e escravizaram uma galera, trouxeram uma galera como escravo para construir esse lugar. E aqui, ó, tem uma estrutura que provavelmente era o banheiro da época, ó. Aqui devia correr água e tinha os banquinhos aqui para o pessoal sentar. Aí sentava uma galerinha aí cagando e ficavam trocando ideia. Era normal na época um cagamento comunitário. E beleza, saímos. O caminho é uma rota só que você faz. É bom você ir vendo tudo porque não dá para voltar. A gente tava no andar de cima, aí a gente desceu, aí a gente quis voltar pro andar de cima, não pode. Aí o banheiro fica na entrada. Eu falei pro Renan, não, vamos passear, eu vou no banheiro depois. Aí eu tô pedindo pra todo mundo, toilette, toilette, toilette. Não, é na saída, é na saída. É, aí chegamos na saída, não tinha, o cara falou, ah, vai lá fora. É, a gente tá do lado de fora e não tem banheiro, então... É, tipo, ah, banheiro, tipo, ah, vá pra tua casa. Mas enfim, aquela partinha da arena não dá pra ir mesmo com o nosso ticket, tem que comprar um ticket especial. Então... Ah, mas valeu, com esse ticket valeu o passeio, foi legal. É, foi bem bacana. Agora vamos pra lá, vamos ver se nosso ticket vale pra visitar essas ruínas aqui. Essa parte aqui tá difícil de andar porque tá tudo em reforma. Diz que estão construindo o metrô, só que eles começam a construir, batem umas ruínas e aí tem que parar e vir os arqueólogos para catalogar tudo, separar as pedras e dizer se eles podem continuar cavando ou não. E essa aqui, ó, é a Basílica de São Cosme e Damião. O São Cosme e Damião eram dois médicos da época, cristãos, que também acabaram sendo mortos na perseguição de Roma aos cristãos. A basílica dele deve ser interessante, mas está fechada. Mas enfim, vamos ali agora aqui. O nosso ticket inclui um passeio aqui. Estamos entrando aqui, ó, no Fórum Romano, que pelo que a gente entendeu, aqui seria o centro cívico de Roma na época. Era aqui que ficava as questões políticas, o Senado. Ali onde a galerinha tá passando é rua, ali é grátis também. Aí se você não quiser pagar, você pode andar lá. Mas como provavelmente você vai querer pagar para ir no Coliseu, então já vai incluir aqui. Não existe um ticket do Coliseu que não inclua aqui. Ali é onde a gente foi no vídeo anterior, que é o monumento ao criador da pátria. As ruínas ficam logo atrás. Ou seja, dá para você continuar e caminhar por aqui também. O centro é logo ali. Só que se quiser fazer os dois num dia, isso vai caminhar muito. Fizemos um rolê meio nada a ver, viemos seguindo achando que ia sair no centrinho do negócio. Saímos aqui nessa porta. Eu doida. Bom, é só isso também. Achei que era um infinito, né? É. Mas é legal, sem querer a gente ficar num lugar legal. É. Opa, na verdade continua. Lembra aquele de Alexandria, né? Lembra que eles visitam umas tumbas romanas lá aqui? Ah, verdade. Nossa, amor, é muito infinito. Nossa, começa a ficar com medo, já quero parar. Ah, meu Deus, ele vai mais lá pra baixo. É. Senhor. Esse era o Fórum de Trajano. Ó, como era aqui. A gente tá andando no meio das ruínas disso aqui. Eu acho que a gente tá andando embaixo disso aqui. Deve ter desabado tudo, umas partes. Nós saímos do outro lado da rua, ó. Ali é a rua normal, onde as pessoas andam, a gente deu a volta por baixo. E olha que legal essa parte. Ah, deve ser ali então o Fórum do Trajano. É. Partinha que parece no coisa. Ó, um obelisco. Aqui tem um mapa, então o obelisco era aquilo. Aqui onde a gente tá devia ter uma casa, então. E ali pra trás era a praça do Fórum. Obelisco, a casa aqui no meio desses pilares e pra lá a praça. E pra lá a gente volta, que é um caminho sem saída, né? Na verdade a gente chegou a ter uma bilheteria ali. A gente tá com preguiça até de perguntar o que que é. A gente vai ter que voltar tudinho lá pro outro lado e eu tô com fome. Mas tá bom, vamos lá.
Daqui a pouco a gente come uma pizza. Agora sim, saímos na partinha que a gente queria. A gente veio aqui, ó, aí a gente virou ali e foi. Mas foi legal, a gente descobriu um lugar que ninguém vai, ó. Aqui tá lotado. Olha só, aqui acho que tem até o piso original, como era na época de Roma. Aliás, uma das coisas que ajudou no triunfo de Roma foi construir estradas que eles faziam, então era fácil deslocar os soldados dele, as carruagens. Por isso que dizem que todos os caminhos levam a Roma. E aí a gente em português fez um quem tem boca vai a Roma? É, acho que esse é só brasileiro. Então, sobre a queda do Império Romano, aí, depois de um tempo o Império Romano acabou se dividindo entre Oriente e Ocidente. E o Ocidente, onde fica a cidade de Roma, oficialmente dizem que o do Ocidente caiu em 476 depois de Cristo. Mas assim, para a vida das pessoas aqui que viviam em Roma, eles não viram, não teve um dia que foi o fim, né? Que eles falaram, nossa, acabou Roma, vamos embora daqui. A cidade continuou indo, só que acabou sendo dominado por imperadores, reis de outros povos. Parou de ser a sequência de romanos que tinha. Mas a cidade continuou funcionando. Os fóruns foram transferidos para outros lugares. Alguns templos eram dedicados aos deuses. Aí, como se converteu ao cristianismo, caíram em desuso também. Então foram sendo abandonados e derrubados para construir outras coisas. Ó, aqui tem uma vista legal do Coliseu e aqui dá para ter uma ideia melhor de como era Roma. Então, o Coliseu aqui, ali o Arco do Triunfo, a gente tava andando ali embaixo. Aqui diz que é o templo da deusa Vênus. Então, era área bem populosa aqui. Aqui devia ser o centrão, né? É. E aí o Nero põe o castelo dele bem aí. E é isso, galera. Então aqui encerramos. Vamos comer agora que a fome apertou. Então até a próxima.